Esta semana, a Camões TV esteve à conversa com Pedro Novo para nos dar a conhecer o mundo da cerveja artesanal. Pedro Novo, obrigado por estar aqui na nossa comunidade portuguesa através da nossa Camões TV, para a comunidade portuguesa do Toronto e para toda a América do Norte. Pedro Novo, empreendedor, criativo, lutador, compreende tudo o que pode ser atingido quando existe dedicação ao trabalho e nunca desistes. Sim. Este é o teu BI. Exatamente, é essa a minha identificação. Como é que nasceu esta paixão pelo mercado da cerveja mais tradicional? Ora bem, eu julgo que já até há poucos dias estava a pensar de quando é que começou tudo isto e, na verdade, tudo começou há cerca da minha juventude, já por volta dos meus 18 anos. Na altura, até cá em Portugal, só tínhamos a cerveja belga, a cerveja alemã, que já existia cá por vários distribuidores, mas mesmo assim na altura para mim era uma novidade e sempre que eu tinha dinheiro tinha que provar, tinha que conhecer e tinha que perceber o que era este mundo da cerveja que estava a aparecer já na altura. E na verdade foi o meu começo, foi o meu patamar de exploração, foi exatamente a partir dessa idade, embora a minha capacidade monetária já não era grande, e também não é agora ainda, mas mesmo assim foi o início da minha curiosidade e de tentar perceber realmente o que era este mundo cervejeiro que lá fora faziam e que em Portugal ainda não. Então não concordas que este mercado da cerveja mais artesanal está a ganhar uma expressão cada vez maior no nosso país? Sim, cada vez mais. Há cerca de 4, 5 anos começou cá em Portugal o boom. Estamos a falar que praticamente este boom cervejeiro das cervejas artesanais já começou há bastante tempo nos Estados Unidos, já nos anos 80. Só que na Europa, digamos que começou relativamente mais tarde, e aqui em Portugal essa mesma transformação, esse mesmo gosto começou por alguns cervejeiros já há cerca de 4, 5 anos. E já podemos falar que são quase centenas o número de empresas que marcam a diferença por produzirem a cerveja artesanal. Exatamente. Existem já centenas de nomes, pelo menos de nomes, não quer dizer que sejam todos cervejeiros, mas na verdade existem já imensas empresas, desde essa altura, que começam e continuam a surgir com novas ideias, novas imagens, diferentes tipos de marketing e de exploração cervejeira, e realmente tem sido extraordinário. Isto é um segmento económico que representa uma cota de mercado ainda reduzido. Se a cota, imagina, agora tinhas um boom gigantesco, a essência e o espírito da criação da cerveja artesanal perdia-se um pouco? Ou era um fabrico em série? É isso que a cerveja artesanal realmente tentou impulsionar no mercado, portanto, ainda está a tentar, mas é um longo percurso que temos pela frente, mas na verdade a cerveja artesanal foi combater aquilo que nós já estávamos habituados a ter no nosso mercado, que era a cerveja em massa de um ou outro estilo, não muito mais que as próprias lager, que são as normais, cerveja branca, como nós chamamos, ou mesmo as cervejas pretas, digamos, as porters, as stout, mas nunca houve muito mais exploração que isso. Aquilo que nos indicavam na altura, e até hoje, sempre foi baseado nesse tipo de cerveja, como se não houvesse outro mundo à volta. E o artesanal veio realmente impulsionar os vários estilos cervejeiros, o gosto e a cultura cervejeira, marcada não só como uma bebida corriqueira, que existe só de um determinado estilo. E realmente aqui em Portugal nós tivemos sempre as cervejas convencionais, cerca de 2 ou 3 marcas praticamente que tiveram mais fortes no nosso mercado, e nós habituámos sempre só a isso. Embora também tivemos sempre, como portugueses, tivemos sempre um bocadinho aquém do que é que se fazia da cerveja, porque tínhamos o vinho, e sempre tivemos o vinho. A exclusividade é a alma do negócio a cada produtor quando aposta nas suas receitas secretas? Sim. É quase assim um jogo, não é? É quase um jogo. Ao mesmo tempo, quer-se criar essa exclusividade, tornar algo único nas marcas que estão a representar, mas ao mesmo tempo, lá está, não é mais do que fazer receitas que já previamente existiam. E depois começam, e agora está-se a notar muito isso, entre os cervejeiros que tentam buscar essa forma única de fazer as coisas,
vão repetindo alguns estilos, vão ressurgindo também estilos novos, ideias novas e, por exemplo, agora está até a acontecer a possibilidade de haver cerveja com um estilo tipicamente português. Por exemplo, buscando um lúpulo diferente cá de Portugal ou tendo alguns componentes que possam originar que essa cerveja seja única. Então há sempre essa competitividade de tentar ser o primeiro em fazer algo diferente. O público-alvo para quem gosta e procura este tipo de cerveja procura uma degustação, mas também procura um produto natural. Sim, também. É super natural. Que é isso que realmente a cerveja artesanal consegue nos oferecer, porque fugindo um bocado dessa massividade de lotes para a produção, eles conseguem tornar uma cerveja muito mais única, muito mais perfeita, tendo os ingredientes essenciais, sem haver adulteração dos mesmos e evitando muitas vezes até a filtração da cerveja, evitando até processos que possam torná-la industrial, ou seja, e também daí a própria data de validade da cerveja ser muito mais reduzida. Essa data de validade é real ou é aconselhada? Ou é como um projeto comercial, digamos assim? Na verdade é mesmo real, porque as cervejas, os artesanais tentam sempre buscar o produto com o máximo de sabor possível. E eles sabem que, por exemplo, uma cerveja que tenha o frutado do lúpulo e ter aquela força do lúpulo, ela só se aguenta, não é só se aguenta, ela para ser melhor consumida tem que entrar dentro do patamar dos 2-6 meses que seja. Não quer dizer que para além disso a cerveja esteja má, e há cervejeiros que têm até 1 ano ou 2 anos, mas há determinados produtos, como os ingredientes colocados na própria cerveja, eles querem que as pessoas tenham a experiência na sua totalidade e daí usarem. Pedro, tu és uma pessoa que viaja muito e de certeza que viajas pelo turismo da cerveja. Sim, eu na verdade... É basicamente isso, não é? Alguns amigos pensam que eu uso sempre como desculpa para viajar e para... Não, mas tens que viajar para saber o paladar, ver a origem, a história, não é? Exatamente, e muitas vezes perceber o que é que já está a ser feito e porque Portugal vai passar por isso mesmo. Eu não estou a dizer que Portugal está atrasado em relação aos outros países, mas na verdade nós temos sido dos últimos países na Europa a seguir este boom da cerveja artesanal. Então muitas vezes as viagens que eu faço é exatamente para conhecer também novos cervejeiros, novos produtos e prever o que é que pode vir a acontecer cá a nível nacional. Tu tens uma memória gustativa? Nós estamos aqui no teu recinto, na tua loja. Consegues ter uma memória gustativa desta panóplia de cervejas que tens aqui? Consigo. Por acaso é uma das boas coisas que eu ainda tenho na memória. É essencialmente a parte gustativa. Eu consigo olhar para uma cerveja e lembrar-me do sabor da mesma e tentá-la depois passar para a pessoa que me pergunta. Então ainda consegues a passar emoções para o teu cliente quando estiveste na origem dela, no país de origem. Exatamente. É mesmo essa... Quando realmente se passa e se percebe a própria cerveja em si, estando com os produtores e conhecendo a cerveja, depois para mim torna-se muito mais fácil até passar para um cliente ou para um amigo de forma apaixonada, também como eu sou em relação às cervejas, e consigo passar exatamente esse gosto. Claro que há gostos e gostos, eu posso passar à minha maneira, mas tento pôr sempre de um ponto de vista... E também depende da pessoa, não é? Sim, depende sempre da pessoa. Apresenta-nos esta loja, isto é um autêntico laboratório de cerveja. Sim, exatamente. Apresenta-nos lá este teu projeto aqui na cidade de Aveiro. É assim, portanto, a loja existiu como um complemento até da distribuição. Nós temos a empresa de distribuição já há 5 anos. Começamos com a distribuição essencialmente aqui em Aveiro, depois fomos aumentando para a Zona Norte e para a Zona Sul. Neste momento estamos praticamente em todo o território nacional, ainda há alguns pontos que é mais complicado, como o interior, mas estamos a fazê-lo. E ao mesmo tempo achei que seria interessante criar uma janela dessa distribuição e a própria loja serviu exatamente para isso, para mostrar ao público, criando esta cultura cervejeira e mostrando exatamente aquilo que nós estávamos a comercializar e aquilo que as pessoas poderiam vir a conhecer.
E daí a loja não só servir como loja de venda de cerveja, mas também como local onde se fazem formações, onde se vão fazer formações, essencialmente. Temos feito algumas provas, tanto gratuitas como também através workshops do fabrico, workshops, sim, também. E até há bem pouco tempo começamos agora com a colocação de kits cervejeiros para as pessoas começarem a fazer a cerveja em casa, se assim entenderem. Interessante. Agora há pouco falaste que as cervejas alemãs e as belgas dominavam o mercado. Sentiste de alguma forma que a maior potência, digamos, económica do mundo, os Estados Unidos, intrometeram-se com variedades de lúpulos e diferentes aromas neste mercado, nesta luta? E eu acho que foi exatamente por causa deles que se começou este boom da cerveja artesanal, porque eles foram buscar, já tinha vindo por parte dos ingleses, em certa forma já existia ali um trabalho no lúpulo por parte dos ingleses, mas os Estados Unidos conseguiram criar a força de marketing que é muito típico dos americanos, dos norte-americanos, sim. De conseguirem realmente desenvolver o marketing deste outro tipo de cerveja que existia, e realmente eles caíram muito no tipo das Indian Pale Ale, das IPAs como se chama, ou das American Pale Ale, que são estilos muito próprios e que é raro qualquer cervejeiro artesanal no mundo não ter pelo menos uma referência desse género. E as cervejas industriais das maiores aqui em Portugal estavam sossegadas no seu canto. Exatamente. De repente começaram a pescar o olho a este mercado. Nós realmente, digo nós, mas realmente todos que tiveram à volta desta cultura cervejeira artesanal foram mexer exatamente com a linha do que estava a ser feito até agora. E por isso mesmo, e todos sabemos como essas grandes empresas são, também tentaram antecipar este mesmo boom, e se repararem, eles têm vindo a acompanhar, praticamente as duas marcas nacionais têm vindo a acompanhar, a fazer este tipo de cerveja, a fazê-la de uma forma também tipicamente a buscar o início do século, ou seja, buscar outra vez aquele retro na imagem, nas receitas antigas, etc. Ou seja, eles acharam que realmente era um nicho de mercado que deveria ser explorado, porque mais tarde ou mais cedo vai ser mais que um nicho, que é o que já aconteceu em alguns países, como os Estados Unidos e mesmo dentro da Europa. É possível produzir a cerveja artesanal em grandes quantidades? Na verdade, essa por acaso é a questão que muitas vezes cria algumas divergências entre cervejeiros, porque fala-se muito da palavra cerveja artesanal, e quando se fala em cerveja artesanal, para alguns significa que não é uma cerveja feita em grande volume, ou não deveria ser feita em grande volume porque é artesanal. Só que, se vimos bem, a palavra artesanal é usada mais em Portugal, porque artesanal significa fazê-la à mão, ou fazê-la mais intimamente, digamos. Mas, na verdade, lá fora, o nome utilizado como craft beer não é visto dessa forma, embora, e voltando a esta questão inicial, já existem cervejeiros artesanais, ou craft, que já estão a fazer em grande volume. Como temos a Brewdog na Escócia, temos nos Estados Unidos imensas marcas, como é óbvio, ou seja, já existe grande volume, portanto é possível. Então a questão muitas vezes surge que é, então afinal já deixa de ser artesanal por fazer em grande volume? Não. A meu pensar, embora vai haver pessoas que vão provavelmente contrariar este lado, é a tua opinião? Mas a cerveja artesanal da craft beer é um movimento que foi simplesmente, ou que está simplesmente a ressurgir receitas que não estavam a ser praticadas. Estamos a falar que estão a abranger bastantes receitas a nível mundial que não estavam a ser praticadas. Estamos sempre habituados àquela lagerzinha, aquela cerveja ligeira, ou só a cerveja negra. Neste momento está muito mais evoluído graças a esse movimento. E é aí que eu vejo a cerveja artesanal. É nesse ponto de fazer algo diferente, fazer realmente ressurgir algo que sempre existiu e transmiti-lo ao público. Num país rico em vinhos, como é o nosso, e sentes que existe uma divisão entre os amantes da uva e os amantes do grão, que é os produtores da cerveja? E não existe, porque nós realmente, principalmente aqui em Portugal, nós tivemos a cultura vinhateira bastante forte, e ainda continuamos a ter e vamos ter sempre. Mas sempre se criou aqui grandes fronteiras, dizer, eu sempre gostei de vinho, cerveja não é o meu campo, e ficam por aí. Mas na verdade, como um exemplo,
O próprio país como a Itália também é um país vinheteiro. Neste momento até é considerado um dos países com grande influência de cerveja artesanal, neste momento. Os dois mundos conseguem, apesar de serem opostos, conseguem conciliar-se? Sim, conseguem. Porque tem tudo a ver com momentos, ou seja, eu mesmo como um apreciador de cerveja, eu adoro beber vinho, eu gosto de beber vinho e não vou abdicar de beber vinho com determinadas refeições, porque acho que tem tudo a ver com o mood, tem tudo a ver com a vontade da pessoa naquele momento, do que lhe apetece, de como acorda, como está em termos como está relacionado com o próprio dia em si, ou seja, tem tudo a ver com a vontade e é aí que eles se cruzam, porque neste momento até temos já agora até restaurantes especialmente restaurantes e alguns bares que conseguem fazer um beer pairing, ou seja, já fazem tipo, para esta comida já tens esta cerveja, não é só o vinho, tens esta cerveja que é de um estilo que se adapta a cerveja é uma refeição autêntica, não é? É, também é, isso é verdade. Até há cervejas que são sobremesas autênticas. Exatamente. A ficha técnica ou a composição de uma cerveja feita a pensar em ti, que ingredientes é que teria que ter? A pensar em mim. A pensar em ti. Lá está. Água, malte, lúpulo. Sim. O essencial, essa tem que ter, não é? Tem que existir, mas na verdade, lá está, tem a ver... Tem que ter tradição e culto, não é? Sim, tem. E mesmo... e lá está, se eu fosse buscar até uma cerveja para a minha vontade, eu não consigo. Eu tenho uma cerveja para cada altura do dia, do mês, do ano, o que seja, sempre adequada. É algo que surge natural, sabes? É mesmo algo que vem e diz... Hoje realmente apetece-me beber uma cerveja deste género, ou mais amarga, ou mais ácida, ou mais doce, e acho que tem a ver com esse gosto de cada pessoa, que é sempre muito ambíguo. Os teus projetos futuros agora tens já agendado para 2019, visto que o ano já está a acabar, não é? Sim, Quais são os projetos que tens em mente que podes revelar aqui? Ora bem, neste momento estamos a desenvolver, portanto, temos neste momento a distribuição, que é a Beers and Tailors, que fazemos a própria distribuição. Temos a loja que se está a tornar agora não franchising para abrir outras lojas cá em Portugal, onde já temos alguns interessados. Temos o website online, que é o único website, a única loja cervejeira online que existe com esta variedade de produtos, que é lovecraft.pt. E neste momento temos uma marca, não é bem uma marca porque ela não pode ser registada, mas é um nome que é cervejaportuguesa.com, que é exatamente um meio de poder juntar praticamente as cervejas portuguesas de qualidade e levá-las para não só para a nível nacional, mas também juntá-las de forma a poder exportar para o resto do mundo. Tem havido interessados neste momento em poder adquirir praticamente encomendas variadas, que é isso que nós estamos a fazer, que é uma coisa que não, muitas vezes, quando se pede uma cerveja, alguém quer importar uma cerveja, pede a um cervejeiro, ele só vai vender aquela marca. Então nós começamos a notar que alguns distribuidores e algumas casas nos têm solicitado a hipótese de passar algumas marcas de qualidade, ou seja, em mescla dentro de uma paleta ou mais, e poder exportar. Portanto, esse é um dos projetos que nós estamos a desenvolver. Nós criamos até uma identificação própria para poder incluir caixas com misturas, packs com misturas de cerveja, para poder também colocar nos aeroportos, packs de venda, para ver essa mescla praticamente. Diz-me uma coisa, Pedro, nesse mercado, estavas a falar, isto obedece uma certificação destas cervejas? Vocês têm que ter certificados para esta imensa variedade de cervejas? É fácil esse processo? Para quem a faz? Não sei. Na verdade, a questão mais burocrática aqui tem a ver com a alfândega. Mas não é assim tão difícil, não é difícil. Mas, por outro lado, ainda não há uma entidade que consiga realmente, como é que é de explicar? Nós temos as entidades já nacionais que controlam se realmente o produto está a ser controlado, está a ser feito da melhor forma e se está a ser vendido da melhor forma. Mas não há uma entidade que consiga regulamentar exatamente se isto é, um bocado como o vinho, se isto é realmente Para dar conforto a vocês que trabalham com ele? Exatamente, sim, porque nós notamos que há muitos cervejeiros neste momento, alguns cervejeiros que
estão a fazer cerveja em determinado estilo que não é o estilo, por exemplo. E não há esse tipo de entidades que consigam realmente acompanhar ou até mesmo ajudar ou até mesmo a certificar, a dizer tipo, ok, este é o estilo correto para ser vendido. Porque isto ainda pode criar bastantes enganos até junto do público, porque a primeira vez que alguém bebe uma cerveja, por exemplo, que é uma Belgian Strong Ale, e bebe a primeira vez a pensar que é uma Belgian Strong Ale, e afinal esse estilo não é o correto e pode ser outra coisa qualquer, e a pessoa diz, epá, se este é o estilo então não vou querer mais. Ou seja, e esse tipo de entidades acho que deveriam realmente aparecer cá. Embora, já agora assim uma à parte, tem havido a necessidade de alguns cervejeiros começarem a criar associações para já entrarem exatamente nesse tipo de controle, mas ainda não está assim muito desenvolvido. Pronto, é algo que ainda está para Eu agora ia-te convidar para finalizar este pedaço de conversa que nós estamos aqui na tua loja em Aveiro, ia-te convidar para deixar aqui uma mensagem e a recomendação de 3 cervejas para a nossa comunidade no Canadá. Sim. Então eu vou bater pelas portuguesas, já agora, que acho que é bom também aqui ajudar os nossos Exatamente. portugueses. Nós temos neste momento uma cerveja que é, por exemplo, de um estilo, se calhar um estilo que, para quem gosta das cervejas pretas, gosta do chocolate amargo, gosta do café torrado, por exemplo, é uma cerveja que tem tido algo mediático, digamos, mas acho que é realmente uma boa cerveja. Por exemplo, temos a própria Dois Corpos Finisterra, que já apareceu em várias revistas, tem um bom nome também, e é uma cerveja que acaba por ser bastante deliciosa, quase como uma sobremesa, digamos, é muito bom. Assim, outro estilo que eu possa buscar, nós temos, por exemplo, a Musa, a Red Zeppelin, não é de Led Zeppelin, mas é baseado, porque a Musa dedica-se muito a criar os próprios estilos baseados em bandas musicais e até em algumas músicas, etc. E a Red Zeppelin é realmente uma cerveja que consegue encontrar aqui vários gostos misturados. É uma cerveja normalmente é frutada, é uma cerveja ao mesmo tempo que sente o próprio malte semi-doce, digamos, é bem equilibrada, é uma cerveja que facilmente se bebe mais do que uma. E como uma terceira cerveja posso dar também, por exemplo, é uma das mais antigas. E se calhar nós chamamos que esta marca é uma cerveja fácil de beber, fácil de entrar, que é a Vadia, que é daqui perto de Aveiro. E a Vadia realmente entrou sempre num patamar de cerveja fácil de perceber, não é muito complexa de entender os estilos que eles estão a fazer. E neste momento, uma das cervejas deles, que por acaso que está extraordinária, que eles estão já virados um bocado mais para o estilo, pelo menos as últimas que estão a fazer estão cada vez mais virados para um estilo belga diferenciado, que é a Vadia, uma Lambic Kriek. Portanto, que são garrafas 75, mas são únicas, têm o sabor praticamente, parece que tem ingredientes como especiarias, como canela, é uma cerveja semi-doce e ao mesmo tempo semi-amarga, é bastante complexa, mas é doce, e aliás, é quase como uma sobremesa também, mas vale a pena, porque é uma cerveja muito limitada. E raramente aqueles cervejeiros portugueses estão a entrar dentro desse tipo de estilo, mas para quem gosta dos estilos belgas e de lambiques e de criques, esta foi certamente uma das melhores opções também. Pedro, obrigado por estares aqui connosco a apresentar aqui o teu mundo da cerveja. Boa sorte para mais um ano que aí vem e de certeza com novas cervejas, novos paladares, novas viagens. Boa sorte para ti. Obrigado. Yeah, what you gonna do?